Este é um daqueles casos que, desde o primeiro momento, deixou muita gente sem palavras. Não só pela violência do ocorrido, mas também porque tudo aconteceu em um lugar onde, em teoria, uma pessoa deveria se sentir segura, na sua própria casa. Em abril de 2026, uma notícia começou a aparecer nas manchetes, nos programas de televisão e nas redes sociais. Tinha viralizado o vídeo do momento em que alguém atirava na ex-rainha da beleza chamada Carolina Flores em sua própria casa. Desde o início, nada parecia se encaixar totalmente. Havia detalhes confusos, silêncios estranhos e uma cena que parecia esconder mais do que mostrava à primeira vista. Com o passar das horas, o caso começou a chamar cada vez mais atenção, não só pela forma como os fatos aconteceram, mas também por tudo o que começou a vir à tona sobre a vida da vítima e das pessoas que estavam próximas a ela. Porque essa história não fala apenas de um assassinato. Também fala de tensão, de relacionamentos prejudicados e de sinais que, vistos depois, parecem claras demais para terem passado despercebidas. E antes? Antes de conhecer as versões, as suspeitas e tudo o que veio depois, primeiro é preciso voltar ao lugar onde tudo terminou, a cena do crime. Em 16 de abril de 2026, os policiais da Cidade do México receberam uma denúncia e foram até Polanco, um dos bairros mais exclusivos, seguros e vigiados de todo o país. Era uma área de embaixadas e boutiques de luxo. O último lugar onde alguém esperaria encontrar uma cena saída de um filme de terror. Mas quando as autoridades chegaram ao local e entraram no apartamento, encontraram um ambiente tenso e um cheiro forte que deixava claro que um corpo já estava ali há várias horas. O chamado aos serviços de emergência não foi imediato. Na verdade, descobriram que a pessoa que ligou havia esperado aproximadamente 24 horas para denunciar o ocorrido. Isso mesmo, passou quase um dia inteiro em completo silêncio dentro de um apartamento onde havia ocorrido uma tragédia terrível. Quem finalmente fez a ligação foi Alejandro Sanches, o marido da vítima, e ele fez isso acompanhado de seu advogado. Algo que desde o primeiro segundo acendeu todos os alertas dos investigadores. Mas ele afirmou que não foi ele quem atirou, e sim outra pessoa. Ao entrar no local, a cena era impactante. Um apartamento elegante, bem cuidado e cheio de brinquedos de bebê na sala. Parecia o lar de uma família tranquila, mas no chão da cozinha estava o corpo sem vida de uma jovem mulher. Mais tarde, foi confirmado que era Carolina Flores, de 27 anos. O estado do corpo foi o que confirmou aos peritos que Carolina não havia morrido naquela manhã, mas sim no dia anterior, 15 de abril. Quando a polícia começou a fazer perguntas para ele, sua atitude também chamou a atenção dos investigadores. Em vez de parecer completamente desesperado ou em choque, ele parecia calmo demais, algo que gerou ainda mais dúvidas em torno do caso. Mas o mais estranho foi a explicação que o marido deu por não ter chamado a polícia antes. De acordo com os relatos que depois vazaram para a imprensa, ele afirmou que ficou todo esse tempo no apartamento porque precisava alimentar seu bebê, que ainda estava em fase de amamentação. Alejandro temia que seu bebê fosse enviado para um abrigo caso ele fosse preso, e contou que chegou a gravar vídeos com instruções sobre os cuidados antes de ir à promotoria. O detalhe de que ele ficou trancado no apartamento, inclusive dormiu lá e cuidou do seu bebê no local, sabendo que o corpo sem vida de sua esposa estava na cozinha. Era um detalhe que deixou muitas pessoas impactadas e que tornou esse caso ainda mais perturbador. Os peritos começaram a analisar a cena e rapidamente confirmaram que não se tratava de um acidente nem de um roubo. Tinha sido um ataque direto e extremamente violento. A vítima recebeu pelo menos 6 tiros distribuídos no tórax e na cabeça. Para os investigadores, tudo indicava que foi um ataque feito a uma distância muito curta. Algo que não tem explicação é que se houve tantos tiros dentro do apartamento, como era possível que ninguém tivesse ouvido nada? Nenhum vizinho relatou ter ouvido os disparos. E o que me chama a atenção é porque o marido ficou quase 24 horas em silêncio
antes de avisar a polícia, porque essa explicação que ele deu é um pouco estranha. Antes de encontrar respostas, os investigadores precisavam entender algo importante. Quem era realmente Carolina Flores e como era o ambiente familiar que a cercava? O marido Alejandro Sanches informou aos oficiais que a pessoa que efetuou os disparos que tiraram a vida de sua esposa era Érica Guadalupe Herrera. Estamos falando da própria mãe dele. Carolina Flores Gomes. Ela tinha apenas 27 anos e era natural de Ensenada, Barra, Califórnia. Quem a conhecia a descrevia como uma jovem carismática, alegre e cheia de objetivos. Desde muito jovem, ela tinha facilidade para se relacionar com as pessoas e se apresentar diante das câmeras. Seu salto para a fama aconteceu em 2017, com apenas 18 anos. Ela participou de um importante concurso de beleza e ganhou o título de Miss Teen Universe Baja Califórnia. Graças a isso, ela pôde representar seu estado em competições nacionais e começou a se tornar conhecida no mundo da moda no México. Desde então, ela começou a participar de desfiles, sessões de fotos e campanhas para diferentes marcas. Mas Carolina não se limitou apenas às coroas de beleza. Ela soube se adaptar aos tempos e se tornou uma criadora de conteúdo bastante ativa, principalmente em plataformas como o TikTok. Lá, ela compartilhava seu dia a dia de um jeito bem próximo do público. Mostrava suas viagens, dava dicas de moda, postava vídeos com as músicas do momento e sempre deixava mensagens de bem-estar e motivação para seus seguidores. Era literalmente a imagem de alguém que está aproveitando ao máximo a juventude. Mas o sonho mais importante de Carolina já não estava nas câmeras nem nas passarelas, e sim em sua família. Carolina tinha um relacionamento amoroso com Alejandro Sanches desde aproximadamente o ano de 2020. Isso de acordo com as imagens compartilhadas em suas redes sociais. Em 2024, eles se casaram e tiveram um filho que no momento do crime tinha apenas 8 meses de idade. Sua vida mudou completamente quando ela se tornou mãe. Seu bebê se tornou o centro de tudo para ela. Em suas redes sociais, ela se mostrava feliz compartilhando momentos de sua nova vida em família e do seu dia a dia em uma das áreas mais exclusivas do país. Para quem a seguia, tudo parecia perfeito. Ninguém imaginava que por trás daquela imagem havia problemas e tensões que acabariam da pior maneira possível. Com o corpo no necrotério e o marido dando declarações confusas sobre por que demorou 24 horas para pedir ajuda, a polícia estava sob muita pressão. No início, as autoridades classificaram o caso como homicídio, mas a violência do ataque e a reação nas redes sociais fizeram com que fosse reclassificado como feminicídio. No apartamento do casal, como acontece em muitas casas com bebês, eles tinham uma câmera de monitoramento do bebê. E quando os investigadores revisaram as gravações do dia 15 de abril, encontraram um vídeo que mudou completamente o rumo do caso. O que aparecia nas imagens não era um roubo nem a entrada de um desconhecido. Era uma cena dentro do próprio ambiente familiar. Nas imagens vazadas, vê-se a sala do apartamento. Em primeiro plano, aparece o andador do bebê e dá para ver Carolina em sua sala caminhando normalmente e fazendo suas coisas. Atrás dela aparece uma mulher mais velha, não é uma desconhecida. Estamos falando de Érica Maria Guadalupe Herrera, que é a sogra de Carolina. No vídeo, elas aparecem conversando. Ao que parece, Érica foi visitá-los. O áudio não está muito claro no começo, mas dá para perceber isso, que estão falando sobre como foi a viagem dela. E em um momento, a sogra pede uma garrafa de água e Carolina vai até um móvel buscar a água. Mas depois ela se vira e vai caminhando em direção à cozinha. Vê-se a sogra caminhando atrás de Carolina o tempo todo, com as mãos nos bolsos da calça e entrando na cozinha. Nesse momento, a câmera para de mostrar uma rotina normal e tudo muda em segundos. De repente, ouve-se o tiro, o som de uma queda e o grito de uma mulher. A cena se torna caótica. Depois, ouvem-se mais os 5 tiros. Segundos depois, o marido aparece com o bebê nos braços e enfrenta a mãe, perguntando: "O que você fez, mãe?" E ela responde que a fez ficar com raiva. O que foi isso?
O que você fez, louca? Nada, eu não fiz nada, louca. O que você tem contra a minha família, louca? É isso aí. Você não pode ir. Minha família é minha. Você era minha ou de outra pessoa? O que está acontecendo com você, louca? Sua mãe. O que está acontecendo com você? Você era minha. Ela foi sua mãe. A partir daí, o vídeo acabou se tornando uma das provas mais importantes para entender o que aconteceu dentro do apartamento e o que os dois suspeitos fizeram. Estamos falando de mãe e filho. Antes de falar sobre como a investigação continuou após a descoberta do vídeo, é importante parar um momento para entender por que esse caso terminou de forma tão violenta. E para isso, é preciso olhar além da imagem de família perfeita. O assassinato de Carolina não parece ter sido um fato isolado, mas sim o desfecho de uma situação que vinha acumulando tensão, conflitos e uma dinâmica familiar muito complicada. Já faz tempo. Para começar, vamos falar sobre Érica. Não estamos falando de uma senhora qualquer de Ensenada, de onde era originária toda a família. Ela era uma mulher que estava acostumada a ter poder e a mandar. Na verdade, ela chegou a se envolver na política local. Acostumada a que as coisas fossem feitas do seu jeito, ela criou seu filho Alejandro em um ambiente onde ela era a matriarca absoluta. Na psicologia clínica, esse tipo de dinâmica é descrito da seguinte forma: relações de controle muito fortes dentro do vínculo familiar, nas quais pode haver uma superproteção ou uma dependência emocional excessiva em relação aos filhos. Nesses casos, a mãe pode ter dificuldades para aceitar a independência do filho, e isso gera conflitos nas relações quando surgem terceiros ou novas fases em sua vida. Quando Carolina entrou na vida de Alejandro, o choque entre as duas não foi imediato, mas com o tempo o relacionamento começou a ficar difícil. As amigas próximas dela disseram que no começo tudo parecia normal. Inclusive, Carolina chegou a dizer que se dava bem com a sogra, mas com o passar do tempo a situação foi mudando. Em muitos conflitos familiares com comportamentos de controle, é comum que no início tudo pareça estável, até que surjam mudanças importantes na vida do casal, como a gravidez ou a convivência. E segundo declarações de pessoas do círculo familiar, os problemas teriam se intensificado quando Carolina e Alejandro anunciaram. A partir desse momento, o relacionamento entre Carolina e sua sogra começou a piorar cada vez mais. Segundo esses depoimentos, a relação entre as duas passou a ser cheia de discussões, além de comentários desconfortáveis e atitudes cada vez mais hostis. Chegaram a dizer que Érica culpava Carolina por afastar Alejandro e por ter mudado completamente a relação que ela tinha com o filho. A situação entre o casal e Érica chegou a um ponto em que o ambiente ficou muito difícil de lidar. Por isso, eles decidiram se afastar e começar uma nova vida na cidade do México, longe da Baixa Califórnia. A ideia era encontrar tranquilidade e criar o bebê deles longe dos problemas familiares. No entanto, se afastar fisicamente não resolveu os problemas que já existiam dentro da família, porque as tensões continuaram presentes e os conflitos nunca desapareceram por completo. E é que Alejandro parecia ter muitas dificuldades para impor limites na relação com sua mãe. Os especialistas em relações familiares explicam que, em alguns casos, onde existe um controle muito forte dentro da família, as pessoas podem acabar normalizando certos comportamentos e têm dificuldade para reagir ou enfrentar esses conflitos. Para os investigadores, isso ajudava a entender por que Érica continuava tendo acesso ao apartamento em Polanco. E também o porquê da reação de Alejandro durante e depois do crime ter gerado tantas dúvidas e questionamentos. Outro ponto preocupante eram os conflitos que existiam em torno do bebê. Segundo a mãe de Carolina, durante as discussões, Érica não só demonstrava ressentimento em relação a ela, mas também incômodos relacionados à forma como cuidava do próprio filho. De acordo com esses depoimentos, a sogra dizia sentir-se afastada do bebê, enquanto Carolina tentava manter certa distância devido a um ambiente tenso que já existia dentro da família. Essa tragédia atingiu seu ponto máximo com a famosa frase que Érica gritou para Alejandro, segundos depois de tirar a vida de sua esposa. "Sua família é minha, você é meu e lá te roubou de mim."
Essa frase sozinha é um caso de estudo psiquiátrico, mostra um comportamento obsessivo, uma desumanização total da vítima e uma percepção distorcida da realidade. Onde assassinar uma pessoa se justifica se for para recuperar um objeto de sua propriedade. Ou seja, estamos falando do próprio filho. Na mente dela, Érica não matou uma mãe de 27 anos, mas sim eliminou um obstáculo, o que torna isso muito mais sombrio e patético de verdade. De verdade. De verdade. Assim que as autoridades e o Ministério Público analisaram o vídeo de segurança, a investigação se concentrou em 2 pessoas, embora, legalmente, apenas uma tenha sido apontada como quem atirou. Tanto os investigadores quanto grande parte da opinião pública começaram a questionar o papel de ambos no que aconteceu, incluindo o filho, o marido da vítima. A principal suspeita, claro, era a autora material, Érica Maria Guadalupe Herrera, que em muito pouco tempo passou de ser uma mulher conhecida em seu círculo social e político de Ensenada a se tornar uma das pessoas mais procuradas pelas autoridades mexicanas. O que mais indignou a sociedade não foi apenas o crime, mas a calma com que essa mulher teria agido depois do ocorrido, como se tudo tivesse sido planejado com premeditação. Segundo as declarações do filho, sua mãe, minutos depois do ocorrido, pegou suas malas, pediu um táxi por um aplicativo e foi embora. É aqui que as 24 horas de vantagem que ela teve foram fundamentais para o seu plano. Enquanto a polícia da Cidade do México nem sequer suspeitava que havia um corpo sem vida dentro do apartamento, ela já estava usando seus contatos, fazendo as malas e cruzando fronteiras internacionais. Enquanto começava a busca policial pela autora do crime, a atenção se voltou para o outro envolvido no caso. Estamos falando de Alejandro, o marido de Carolina. Para muitas pessoas que acompanharam a investigação, o comportamento dele durante e depois do ocorrido o colocou em uma posição muito questionada, mesmo que não tenha sido ele quem puxou o gatilho. O comportamento desse homem ficou no centro do debate público, e basta imaginar a situação: ver a própria mãe atirar contra a esposa a poucos metros de distância. Em um cenário assim, o esperado seria tentar pedir ajuda imediatamente, ligar para a emergência, ou fazer qualquer coisa para intervir, inclusive gritar. Mas, de acordo com o que foi divulgado, Alejandro não fez nada disso. E foi isso que gerou tantas críticas e perguntas. Ele deixou que sua mãe saísse andando pela porta do apartamento com total impunidade. E depois disso, ele se trancou, passando 24 horas inteiras sozinho com o cadáver de Carolina e com seu bebê de 8 meses. E a explicação dele sobre por que não denunciou o ocorrido no momento, de que não tinha ligado antes porque precisava cuidar e alimentar seu bebê, não era uma explicação convincente. Ele também mencionou que, durante esse tempo em que sua esposa estava sem vida na cozinha, ele aproveitou para consultar sua situação legal com seu advogado antes de ir à promotoria no dia seguinte. Suas ações pareciam mais focadas em buscar ajuda legal do que em se comunicar com as autoridades, e isso gerou ainda mais dúvidas e controvérsias sobre seu papel no que havia acontecido. Quando parecia que a investigação já tinha identificado os principais responsáveis, começaram a surgir novas dúvidas e perguntas que tornaram o caso ainda mais inquietante. Com o passar dos dias, tanto a promotoria quanto os jornalistas começaram a perceber detalhes que não faziam sentido. Isso fez com que começassem a surgir diferentes teorias e interpretações sobre o que realmente aconteceu e sobre o que poderia ter desencadeado uma tragédia tão violenta. A primeira hipótese, e a que teve mais força no início da investigação, foi que se tratava de um crime motivado pela obsessão que Érica tinha. Segundo essa teoria, a sogra teria agido sozinha, impulsionada pelo ressentimento e pela ideia de que Carolina havia mudado completamente o relacionamento que ela tinha com seu filho. Ela pensava que Carolina tinha, entre aspas, roubado o amor e a atenção dele, e a única forma de recuperar esse controle era eliminando-a. Para aqueles que apoiam essa versão, o crime teria sido o resultado extremo de uma relação familiar marcada por tensões, controle e conflitos que vinham crescendo há algum tempo. De acordo com o que investigamos,
Alguns especialistas dizem que a reação de Alejandro foi por ter vivido durante anos sob uma relação de controle muito forte com sua mãe. Por causa dessa manipulação, Érica conseguia dominá-lo completamente. E por isso, no momento do crime, ele agiu de forma completamente passiva, sem saber como enfrentar a situação. Também surgiu uma segunda hipótese que começou a ser muito discutida nas redes sociais e entre as pessoas que acompanhavam o caso de perto. A possibilidade de que tenha existido algum nível de cumplicidade ou acobertamento após o crime. Quem apoia essa teoria não acredita que Alejandro simplesmente tenha ficado paralisado pelo choque, principalmente pelas decisões e pelo comportamento que ele teve nas horas seguintes ao ocorrido. Para quem acredita nessa teoria, o silêncio de 24 horas não teria sido uma reação causada pelo trauma, mas sim uma decisão tomada de forma consciente. Segundo essa interpretação, esse tempo teria servido para mover coisas dentro do apartamento, entrar em contato com advogados e permitir que Érica, sua mãe, tivesse vantagem suficiente para sair do país, antes que a busca oficial contra ela começasse. Enquanto a opinião pública debatia entre essas duas teorias, a família da vítima apresentou outra versão que tornou o caso ainda mais polêmico. Segundo eles, havia detalhes importantes que não estavam sendo considerados e que podiam mudar completamente a maneira como tudo o que aconteceu era entendido. Alguns familiares de Carolina disseram que o caso poderia ter um contexto diferente do que estava sendo comentado nas redes sociais. Para eles, o conflito não estaria relacionado apenas com problemas familiares ou ciúmes, mas também com possíveis interesses econômicos que não foram investigados o suficiente no início. Contaram que a jovem modelo havia recebido recentemente uma quantia de pelo menos 2 milhões de dólares. Esse dinheiro era uma indenização legal após a trágica morte de seu pai, chamado Jorge Flores, que faleceu após um incidente com seguranças no Seven Mile Casino, em Chula Vista, San Diego, Califórnia. O fato ocorreu no ano de 2022, após ser relatado um altercado dentro do estabelecimento, o que levou os seguranças a intervir para retirá-lo do local. Durante a luta, o pai perdeu a consciência. Embora os serviços de emergência tenham sido chamados, ele foi declarado morto. Segundo essa teoria, acredita-se que Alejandro e sua mãe teriam planejado tudo desde o início. Após a morte de Carolina, a lógica legal dita que toda a sua fortuna, os 2 milhões de dólares, passariam diretamente para seu herdeiro natural, ou seja, para seu bebê de apenas 8 meses. E adivinhem quem seria o tutor legal e administrador absoluto desse dinheiro até que a criança atingisse a maioridade? Exatamente, Alejandro. O marido que não fez nada para defendê-la e que passou 24 horas encobrindo o crime. Essa teoria também poderia ser possível porque a sogra estava ciente da situação econômica de Carolina. Inclusive, afirmam que ela teria estado presente no dia em que a jovem realizou trâmites relacionados a esses bens ou documentos legais. Se essa hipótese vier a ser comprovada, significaria que usaram a desculpa da sogra louca e ciumenta como o escudo legal perfeito. A ideia seria que, no pior dos cenários, apenas ela fosse para a cadeia, sob a acusação de um acesso de fúria passional, deixando Alejandro completamente livre de suspeitas, atuando diante do mundo como um viúvo em choque e com os 2 milhões de dólares sob seu controle total. Como disse o tio de Carolina em uma entrevista, siga o dinheiro e você encontrará o culpado. Essa última teoria muda completamente a forma de ver o caso. Já não se trataria apenas de uma tragédia familiar ou de um conflito emocional, mas sim de um possível crime planejado com um objetivo claro. Sob essa interpretação, o caso passaria a ser uma investigação muito mais complexa, onde ainda restam dúvidas sobre o que realmente aconteceu dentro do apartamento antes dos disparos. Por enquanto, grande parte do que se comenta continua sendo parte de hipóteses e versões não confirmadas, enquanto a justiça tenta esclarecer os fatos. A busca por Érica foi feita em nível internacional. Foi emitido um alerta vermelho da Interpol para tentar descobrir seu paradeiro.
As investigações revelaram que ela conseguiu sair do México em um voo para o Panamá, para finalmente buscar refúgio e se esconder na Venezuela. 14 dias após o crime, ela finalmente foi localizada e presa em Caracas, Venezuela. A partir daí, as autoridades mexicanas iniciaram um processo para pedir sua extradição e assim poder trazê-la de volta ao México e deixá-la à disposição. Para a promotoria da Cidade do México, em termos legais, a situação é muito séria para a sogra. Eles não estão investigando como um acidente nem como um homicídio culposo, mas sim como feminicídio. No México, o feminicídio é um dos crimes mais graves do Código Penal. Se for confirmado que houve intenção, violência extrema como os múltiplos disparos, inclusive na cabeça, e também antecedentes de maus tratos, assédio ou violência prévia. Contra a vítima, a pena pode ser muito alta. Nesses casos, a sentença pode chegar a 40 ou 60 anos de prisão, o que na prática significaria passar quase toda a vida na cadeia, ainda mais considerando a idade da senhora. Mas o caso da sogra não é o único na investigação. A outra parte importante é o que pode acontecer com Alejandro, o marido. Embora ele não tenha disparado a arma, seu comportamento após os acontecimentos e o fato de ter ficado em silêncio durante um dia inteiro chamaram a atenção das autoridades. Por isso, foi aberta uma linha de investigação para analisar qual foi exatamente o papel dele. Neste ponto, o Ministério Público ainda está analisando sua possível responsabilidade, enquanto a sociedade acompanha o caso de perto e espera respostas claras sobre seu nível de participação ou conhecimento do que aconteceu. Até este momento, Alejandro não se encontra formalmente detido nem sob prisão preventiva, já que ele foi quem formalmente, embora com atraso, compareceu ao Ministério Público para apontar sua mãe como a agressora. Há notícias que mencionam que a promotoria está avaliando imputar a ele acusações por encobrimento, favorecimento e também por obstrução à justiça. Mas poderiam imputar a ele outros crimes, como omissão de socorro por não ter pedido ajuda médica para sua esposa quando ela foi baleada. E possivelmente coparticipação ou autoria intelectual. Isso só será comprovado a partir da investigação sobre a indenização econômica de Carolina, se ficar provado que ele e sua mãe planejaram um assassinato juntos antes do ataque. Atualmente, as investigações complementares continuam, enquanto Érica enfrenta as primeiras audiências do seu processo para que um juiz decida sobre a formalização da acusação e a prisão preventiva justificada. Os advogados de ambas as partes preparam suas estratégias. A defesa da família de Carolina está trabalhando em conjunto com as autoridades para fornecer todas as provas possíveis, incluindo os testemunhos sobre as brigas anteriores, as ameaças da sogra e a situação financeira da jovem modelo. O caso de Carolina Flores ainda não está encerrado legalmente e o julgamento pode se tornar um dos mais acompanhados no México para a família da jovem e para o futuro de seu bebê. O processo é muito importante. A atenção pública é grande e há muitas expectativas sobre como isso será resolvido. Tudo nos tribunais. E antes de encerrar, para a família de Carolina, só esperamos que possam encontrar força neste momento tão difícil e que o processo chegue a uma resolução clara. Também esperamos que seu nome não fique apenas como um caso viral, mas como parte de uma busca pela verdade e pela justiça. Até aqui, o caso de hoje. Espero os seus comentários aqui embaixo e assim nós nos encontraremos na próxima história.